Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, deixe os seus comentários e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia, compartilhando o vídeo. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre os movimentos de rotação e translação e as suas consequências. Espero que vocês gostem dessa aula. Vamos começar falando sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele exercido pelo nosso planeta quando, então, a Terra gira em torno do seu eixo imaginário. A duração desse movimento é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Não 24 horas, como todos nós normalmente falamos. Mas, professor, o que acontece com esses 3 minutos e 56 segundos, a menos no dia terrestre? Ora, eles vão ser ajustados de tempo em tempo para que não haja nenhum probleminha, tá certo? Então, o movimento de rotação do nosso planeta, ele vai trazer algumas consequências, dentre as quais nós podemos destacar a mais importante, a sucessão dos dias e das noites. Então, na medida em que a Terra gira ao redor do seu eixo imaginário, aquela posição aparente do Sol em relação ao nosso planeta vai mudando a sua, logicamente, posição, seguindo uma trajetória específica. Então, nós vamos ter um período do planeta diurno, um período do planeta noturno e um curto período intermediário entre a presença da luz do Sol e a escuridão plena. Uma outra consequência é o ligeiro desvio dos ventos para o oeste. Isto porque, ora, se a Terra gira de oeste para leste, há uma tendência natural dos ventos planetários, aqueles que sopram algumas centenas de metros de altitude, sofrerem um ligeiro desvio para o oeste, como acontece, por exemplo, com os ventos alísios, ventos que sopram das imediações dos trópicos em direção à linha do Equador. Então, no hemisfério sul, você tem os alísios de sudeste e, no hemisfério norte, os alísios de nordeste. Se não existisse esse movimento de rotação, os alísios do hemisfério sul soprariam na direção sul-norte e do hemisfério norte na direção norte-sul. Em função desse movimento de rotação, nós temos um ligeiro desvio dos ventos na direção oeste, seguindo aquilo que a física ensina, a força de Coriolis. Aí nós temos o nível do mar nos litorais leste dos continentes é ligeiramente maior do que nos litorais oeste. Isto por quê? Ora, se a Terra gira de oeste para leste, vamos para a física. Para toda ação existe uma reação. Então, se a Terra se movimenta no sentido a água do mar, tende a se deslocar no sentido oposto. Por exemplo, o litoral atlântico da América do Sul é 6 metros mais alto do que o litoral pacífico do mesmo continente, ou seja, da América do Sul. É como se você empurrasse uma bacia para frente, uma bacia com água. Quando você faz esse movimento para frente, qual é a tendência da água? Ela vir para trás, então vai molhar a sua barriga. E, logicamente, com o oceano acontece a mesma coisa. Se a Terra gira no sentido, a água do mar tende a se movimentar no sentido oposto, razão pela qual os litorais orientais dos continentes
tem um nível do mar mais alto do que os litorais ocidentais. Aqui nós temos o movimento de translação. O movimento de translação é aquele movimento realizado pela Terra ao redor do Sol, com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que é o tempo em que a Terra leva para completar uma volta ao redor do Sol. E assim como o movimento de rotação, o movimento de translação ele traz consigo algumas consequências, dentre as quais eu vou destacar aqui as estações do ano. Ora, as estações do ano só existem porque a Terra tem o seu eixo inclinado em 23 graus aproximadamente. Então, se a Terra não possuísse o seu eixo inclinado em relação ao Sol, não haveriam as estações do ano, pois o Sol nasceria e iria se pôr sempre na mesma posição ao longo do ano. Graças a essa inclinação do eixo terrestre, é que na medida em que a Terra gira ao redor do Sol, aquela posição aparente do Sol que nós podemos observar ao longo do ano, ela vai se modificando e sendo assim dando origem às estações do ano, porque graças a essa mudança no posicionamento do Sol, nós teremos períodos em que a Terra será mais aquecida e teremos períodos em que a Terra será menos aquecida. Sendo assim, quando eu falo a Terra menos aquecida, é um dos hemisférios, tá? Então, por exemplo, se o hemisfério norte está sendo mais aquecido, o hemisfério sul estará sendo menos aquecido. Em que sentido? No hemisfério norte, verão; no hemisfério sul, inverno. O ponto de maior aquecimento do planeta estará no hemisfério norte, o ponto de menor aquecimento no hemisfério sul. E quando o verão do hemisfério sul começa, o ponto de maior aquecimento do planeta está no hemisfério sul, o ponto de menor aquecimento do planeta no hemisfério norte. Agora, existe uma época do ano em que os dois hemisférios serão igualmente iluminados pelo Sol, que é exatamente o período do equinócio, que já vamos falar sobre ele daqui a pouco. E nós temos a desigual distribuição de luz e calor, aquilo que eu disse, em função da inclinação desse eixo imaginário da Terra, a distribuição de luz e calor ao longo do ano não é igual para os dois hemisférios. Durante uma parte do ano, você vai ter o hemisfério norte mais aquecido, durante uma outra parte do ano, você vai ter o hemisfério sul mais aquecido, e durante um curto período, os dois hemisférios serão igualmente aquecidos pelo Sol. Nós teremos o solstício e os equinócios. Solstício é o dia do ano em que o Sol passa exatamente sobre um dos trópicos. Você tem o solstício, por exemplo, de verão no hemisfério norte, quando o Sol está passando exatamente sobre o trópico de Câncer. Isso ocorre normalmente no dia 21 de junho. E você tem o solstício de verão no hemisfério sul, no dia do ano em que o Sol estará passando exatamente acima do trópico de Capricórnio. Isso ocorre normalmente no dia 21 de dezembro. E você tem aqueles dias do ano em que o Sol passará exatamente sobre a linha do Equador. É o que nós chamamos de equinócio. Então, o equinócio normalmente acontece no dia 21 de março, no dia 22 de setembro. Esses dias podem variar um pouquinho, tá? Conforme, logicamente, o ano. O afélio, distância máxima da Terra em relação ao Sol, aproximadamente 152 milhões de quilômetros. E o periélio, menor distância da Terra em relação ao Sol, aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Então, a órbita da Terra ao redor do Sol não é redonda, né? Ela é elíptica. Então, você tem um ponto de maior aproximação e tem um ponto de menor aproximação. Normalmente, a gente afirma que a distância média da Terra para o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Essa distância do afélio e essa distância do periélio não afeta tanto
o aquecimento do nosso planeta, até mesmo porque é uma distância assim, muito pequena que separa o afélio do periélio, distância que eu digo a máxima e a mínima, né? Você tendo ali a distância intermediária em torno de 150 milhões de quilômetros. Aqui nós temos o solstício de verão no hemisfério norte. Repare, aqui a Terra ela está com seu eixo inclinado e você vai perceber que o hemisfério norte ele está sendo mais iluminado do que o hemisfério sul. Então, quando acontece o solstício de verão no hemisfério norte, o dia do solstício é 21 de junho, normalmente essa data, você vai ter o dia mais longo no hemisfério norte e a noite mais curta. Quando a gente fala o dia mais longo, isso é muito relativo, né? Porque se você estiver no solstício de verão do hemisfério norte, acima do círculo polar ártico, o dia terá 24 horas. O dia que eu me refiro é o dia claro. Você vai poder ver o sol, se o tempo assim permitir, 24 horas, gerando o chamado fenômeno do sol da meia-noite. Lá no Polo Norte, você pode ver o sol durante 6 meses seguidos, caso, logicamente, o tempo assim permita. Agora, ao contrário, acontece aqui no hemisfério sul. Então, o solstício de verão do hemisfério norte, logicamente, marca o início da estação do verão no hemisfério norte e o início da estação de inverno no hemisfério sul. Aí você vai ver que o período diurno é bem mais curto que o período noturno. E você vai reparar que aqui, na região do hemisfério sul, quanto mais próximo você se encontrar do círculo polar antártico, maior será a duração da noite. E abaixo do círculo polar antártico, nessa época do ano, você não verá o sol. Se diz que lá no Polo Sul, assim como no Polo Norte, é possível você ver o sol durante 6 meses e é impossível você ver o sol durante 6 meses. Então você vai ter 6 meses direto com a presença do sol na linha do horizonte, bem baixo, como você também terá 6 meses direto sem a presença do sol. E aqui você tem o solstício de verão no hemisfério sul. Repare que agora se inverteu o processo. Agora, o solstício de verão do hemisfério sul ocorre normalmente no dia 21 de dezembro. Então, ele marca o início do verão no hemisfério sul, o início do inverno no hemisfério norte. Você vai perceber aqui por essa imagem que o período diurno é bem mais amplo do que o período noturno. E abaixo do círculo polar antártico, repare que quem está no polo poderá ver o sol às 24 horas, se assim o tempo permitir, ou seja, se o céu estiver claro. Todavia, quem estiver lá no Polo Norte, repare aqui, não poderá ver o sol nessa época do ano. Repare que no hemisfério norte nós temos o início do inverno e quanto mais próximo do círculo polar ártico, mais longa é a noite, mais curto será o dia. E acima do círculo polar ártico, a noite terá 24 horas no dia do solstício. E quanto mais próximo do Polo Norte, maior será o número de dias, com a noite tendo uma duração de 24 horas. Aquilo que eu disse, nos polos você pode ver o sol durante 6 meses, assim como você não pode ver o sol durante 6 meses. Aqui nós temos o equinócio. Repare que na época do equinócio, a luminosidade nos dois hemisférios é exatamente igual, ou seja, o período diurno e o período noturno têm exatamente a mesma duração. Se você estiver aqui, ó, no Polo Norte ou no Polo Sul, se o tempo permitir, você vai ver, no dia do equinócio, a metade do Sol na linha do horizonte. Se o tempo, a topografia do terreno permitir, você vai ver a metade do Sol lá na linha do horizonte, só a metade, tá? Nesse dia do equinócio. Aqui você vai ter 12 horas de dia, 12 horas de noite. Então, é a época do ano em que nós temos o início da primavera e o início do outono. Existem 2 equinócios. No dia 21 de março, nós temos o início da primavera no hemisfério norte e o início do outono no hemisfério sul. E no dia 22 de setembro, nós temos o início da primavera no hemisfério sul e
o início do outono no hemisfério norte. Então, temos aí uma época do ano em que o Sol ou a Terra recebe de forma igual a iluminação dos raios solares, ou seja, os dias e as noites terão a mesma duração. Aqui nós temos o Sol da meia-noite, a curiosidade, né? Então vocês podem ver uma imagem montada, né? Aqui na verdade foi uma sequência de fotos, onde é possível você perceber o meio giro, entre aspas, do Sol. Repare que ele fica bem deitado, né? Isso aqui foi na Noruega, isso aqui não é no Polo, né? Não é no Polo Norte, não. Isso aqui foi tirado da Noruega. Então você repara aqui a movimentação do Sol. Claro que aqui não está sendo representado as 24 horas do dia, mas você pode perceber que o Sol ele vai completar uma circunferência, né? Uma circunferência em torno do observador, ou seja, ele vai girar em torno do observador. Na verdade, não é o Sol que gira, é a Terra que gira, fazendo com que haja, né, de uma forma aparente, que o Sol está girando ao redor do observador. Então, por que isso ocorre? Olha aqui, ó, o eixo da Terra inclinado, né? Aqui nós estamos representando o solstício de verão do hemisfério norte, e o círculo vermelho, né, mostra o movimento aparente do Sol em torno do observador que esteja no Polo Norte, aqui no eixo da Terra. Então você vai ver o Sol fazendo esse círculo. Uma curiosidade, se você estiver no Polo, né, no Polo Norte ou no Polo Sul, no primeiro dia de verão, podemos assim dizer, né, não só no primeiro dia, mas vamos dar o exemplo, o primeiro dia de verão, e se a sua sombra pudesse fazer um desenho na superfície, no transcurso das 24 horas, ela geraria uma circunferência. Por quê? Para o observador que está no polo, na época do solstício de verão, ele verá o Sol girando ao redor dele. Na verdade, como eu disse, é a Terra que está girando, não o Sol. Então, repare aqui o círculo vermelho como se fosse a representação da posição aparente do Sol, né, para o observador que está aqui posicionado exatamente no Polo Norte. Ao contrário do que acontece no Polo Sul, repare que a sombra que representa aqui a noite impede que o observador aqui possa ver o Sol. Então a noite aqui vai ter 24 horas nessa época em que lá no hemisfério norte é possível observar o fenômeno do Sol da meia-noite. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!